aqueles que estão nos visitando, nós estamos estudando, começamos esse ano a fazer os estudos sobre o Salmo 119. Cada culto, então, nós traremos um pouco desse trecho para a nossa meditação. Já tivemos, se não me engano, 3 estudos sobre esse salmo. O primeiro estudo mais introdutório, dado pelo Rafael, bem como o segundo estudo também dado por ele, que vai nos versículos 1, que vai do versículo 1 até o 8. Depois tivemos o estudo com Lucas, do versículo 9 ao 16. E então hoje nossa meditação será a partir do versículo 17 até o versículo 24. Eu convido os irmãos para que façamos juntos a leitura desse trecho. Diz assim, versículo 17 do Salmo 119. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os seus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos seus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós temos esse tempo dedicado à leitura da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor, como diz o salmista aqui, abra os nossos olhos, Deus, para que nós possamos contemplar essas verdades, essas maravilhas, Deus, que é a tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Então, esse Salmo 119, ele como um todo, ele é um louvor à palavra de Deus. Um tema central que fala esse Salmo é sobre a palavra de Deus, destacando o seu valor, beleza e impacto na vida daquele que busca seguir ao nosso Deus. E nesse trecho em específico que nós vamos estudar essa noite, ele expressa, o salmista, aquele que está escrevendo esse salmo, ele expressa a sua dependência na palavra de Deus, em meio aos desafios que se aparecem, e ele trata de alguns deles aqui. Ele vai tocar em temas como o desejo de compreender a palavra de Deus, a visão que o salmista tem como um peregrino sobre essa terra e a confiança que a palavra de Deus dá mediante as dificuldades, né, que o homem pode passar por essa terra, como desprezo e como oposição que se levanta contra aquele que busca ao Senhor. E é interessante que logo no primeiro versículo que nós consideramos, nós temos um pedido que é feito aqui pelo salmista. Seja generoso para com o teu servo. Tem uma versão que diz assim, faz bem ao teu servo. Então, nós temos aqui um primeiro pedido que esse salmista faz a Deus. Isso nos levanta, né, também algo que nós possamos considerar. O que nós temos pedido ao nosso Deus? Quando nós abrimos a boca ao nosso Deus, abrimos nosso coração a Ele em oração, o que nós temos pedido a Ele? O salmista faz um pedido aqui. Seja generoso, seja bondoso para com o teu servo. E ele pede, então, para que eu viva. Parece um pedido justo, pedir por vida. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. E isso nos mostra um pouco do teor que deve ser, qual que é o conteúdo que deve ter os nossos pedidos
a Deus. Até um pedido simples como viver, continuar vivendo, continuar vivo. Ele não é apenas um pedido vazio pela continuação da própria vida. Há algo além por trás desse pedido. Tiago, lá na sua carta, vai falar um pouco sobre, né, os pedidos que os homens fazem. Eles são todos centrados em nós mesmos. São pedidos egoístas que vivem, ou que visam buscar algum conforto, algum ganho pessoal, né, para aquele que crê, ou que afirma crer. E é algo que a gente está acostumado a ver. Vamos olhar para o mundo aí fora, e aqueles que, de alguma maneira, alegam seguir o nome do nosso Deus. A gente vê que eles pedem muitas coisas. Tem igrejas que são formadas ao redor dessa petição de prosperidade, de algo que venha a preencher o coração daquele que pede, conforme as necessidades que ele acha melhor que elas sejam supridas. Mas é muito diferente do pedido que nós temos aqui desse salmista. Ele pede sim por vida, mas ele dá uma razão para esse pedido. E é um ensino muito precioso que nós temos nesse versículo, é o seguinte: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então, o grande foco do salmista não é apenas que ele tenha vida, mas o propósito da vida dele é centrado em algo, é centrado em observar a tua palavra. Então, a palavra de Deus é aquilo que o coração do salmista aqui deseja, né? Ele quer que, através da vida que é um dom que Deus dá, ele possa então buscar obedecer, observar a palavra do nosso Deus. E justamente aí está a vida, né? Obedecer a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 63. Diz assim: o Espírito, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, não poderia ser diferente o teor do pedido do salmista. Ele pede sim por vida, mas por uma vida que observe a palavra de Deus. E o próprio Cristo, né, dizendo isso, então, aqui no Evangelho de João, ele afirma essa verdade, no versículo 63, como lemos: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, voltando, né, para aquela pergunta: o que será que nós temos pedido ao nosso Deus? E vale como uma primeira consideração esse trecho que estamos refletindo agora. A verdadeira vida, então, está na comunhão com a palavra de Deus, na comunhão com o nosso Deus. O próximo versículo, talvez um dos versículos mais famosos, né, dos Salmos, do Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos. Mateus citou esse versículo na oração que ele fez para nós há poucos instantes. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abra, uma versão que diz: abra os meus olhos. E interessante esse outro pedido que ele faz então ao nosso Deus: desejo por abrir os olhos. Agora, por que será que ele fala isso, né? A palavra está escrita, é apenas a leitura dela, você vai ter o conhecimento do que Deus está dizendo, né? Mas não é verdade. O homem, ele não é capaz. O homem em si, através da sua capacidade intelectual, ele não é capaz de compreender a grandeza da lei divina.
palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode ser entendida se não houver uma ação sobrenatural no coração daquele que ouve. Ela sim, a palavra em si é poderosa, mas ela vem acompanhada junto com o agir do Espírito Santo. Paulo nos diz algo sobre isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 1. Versículo 18. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, nós temos que o pedido do salmista é justamente isso. Ele reconhece que ele não é capaz de, por ele só, pela sua capacidade de compreender aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é grandiosa demais, porque o mero coração mortal, pecador, consiga extrair dela aquilo que de fato é a vontade de Deus. E nesse sentido, então, existe algo sobrenatural que deve vir, que deve acontecer acompanhado da leitura, né, ou de ouvir a palavra de Deus, que é o agir do Espírito Santo. E é por isso que nós rogamos ao nosso Deus, para que ele, de modo figurativo, ele diz aqui, abra os meus olhos. Né? Aquele que está com o olho fechado não consegue ler. Então, ele precisa de alguém, que alguém opere algo, para que ele consiga enxergar. Então, nós temos que a leitura da Bíblia, o ouvir da Bíblia, não é apenas um exercício intelectual. Ela é, sim, com o nosso intelecto, nós devemos buscar conhecimento. Mas não é apenas com a leitura que irá trazer esse conhecimento. Né? Existe, então, um envolvimento da parte de Deus, a revelação da sua vontade, a revelação daquilo que Ele quer trazer para aqueles que estão se aproximando dele. E é interessante que assim, isso é bem claro na Bíblia. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, um pouco antes, quando Cristo morre, então ele é criado no coração daqueles discípulos uma tristeza, né, pelo fato de que eles esperavam que Cristo iria, eles esperavam, imaginando que conheciam a palavra de Deus, né? Cristo iria proceder de uma maneira, mas quando Cristo morre na cruz ali, eles não entendem isso muito bem e acabam ficando tristes. E ali em Lucas, capítulo 24, nós temos uma história que fala que então os discípulos estavam voltando ali no caminho de Emaús. E o próprio Cristo aparece então no meio deles e começa a falar sobre a palavra. E então eles percebem logo, na hora eles estão ouvindo a palavra de Deus e não entendem o que acontece. Mas depois, então eles fazem essa própria pergunta, né? Será que não nos ardia o coração quando nós ouvíamos tudo o que ele dizia? Quando ele pegou ali a Bíblia, a revelação que tinha na época, e foi provando que tudo o que aconteceu era que de fato deveria acontecer. Palavras que estavam escritas há muitos séculos, mas parece que ninguém tinha entendido. E de fato ninguém tinha entendido. Se ele não tivesse aberto o coração deles. E graças a Deus nós temos, o Espírito tem agido em nossas vidas, aqueles que creem no nome do Senhor. E dessa maneira então nós podemos ler palavras que o próprio apóstolo Paulo fala aqui para o mundo, para aqueles que perdem, são loucura. Mas para nós, que somos salvos, que tivemos nossos olhos abertos para a palavra de Deus, para o poder de Deus. O próximo versículo, o versículo 19, vai trazer um outro ensino. Ele diz assim: eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A palavra-chave que nós buscamos nesse versículo é a palavra peregrino. O que é um peregrino? Peregrino é aquele que está andando numa terra que não é dele. Os brasileiros, se a gente estiver em algum outro país ali, nós seremos peregrinos, forasteiros, né? Então,
não fazemos parte daquele país, não fazemos parte daquela terra. E ele então coloca essa palavra aqui, né? Sou peregrino não apenas num país, sou peregrino na terra. Então não importa onde eu esteja nesse mundo, não importa onde o servo de Deus esteja nesse mundo, a situação que ele está é uma situação de peregrino. O salmista tem um reconhecimento, né, de que este mundo não é o seu lar definitivo. Hebreus, capítulo 13, versículo 14 diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, ele reforça essa ideia que o salmista já tinha colocado aqui. Nós não temos cidade, nós não temos terra. Nós estamos vivendo, sim, num lugar que não nos pertence. Agora, qual é o problema de você ser um peregrino? Qual é o problema de você ser um forasteiro? Você está num lugar, né, e todo lugar, toda nação, todo estado tem um conjunto de regras e normas que você deve seguir. A gente tem isso muito claro na nossa mente, né? Há lugares que é crime fazer certa coisa. Em outros lugares, fazer essa mesma coisa não é crime. Então você tem uma diferença de legislação, dependendo de onde você está. Como você é natural de um país, você nasceu ali e conhece aquilo, então é bem natural que você saiba, basicamente, pode ou não pode ser feito. Mas, quando você está em outro lugar, é um pouco diferente isso, né? Então, você tem ali uma segunda lei que você deveria observar. Mas o salmista, né, ele coloca assim: sou peregrino na terra. E depois de ele fazer essa afirmação, ele faz um outro pedido a Deus. Ele diz assim: não escondas de mim os seus mandamentos. O que ele quer dizer com isso? Tendo em vista que ele é um peregrino, tendo em vista que ele não está ali na sua própria pátria. Mas ele tem a certeza, ele sabe da necessidade de se obedecer à lei que é, vamos dizer assim, do seu país. Por mais que ele não esteja presente ali naquele país, no seu país de origem, ou no país a qual ele pertence, ele sabe que ele não pode viver apenas seguindo as leis e os costumes da terra que ele está. Isso faz a gente pensar bastante. Nós estamos num mundo que é inimigo da pátria que nós estamos. As leis, os costumes, as coisas que são valorizadas, ensinadas, elas estão em oposição às leis e os mandamentos da nossa pátria celestial. E o salmista sabe disso. Ele tem essa consciência e ele então roga a Deus: não esconda de mim os seus mandamentos. Eu quero conhecer qual que é a constituição desta minha terra, né? Ele sabe que seguir as instruções terrenas não é o que ele deve fazer. Ele deve seguir os termos de Deus. Ele tem que conhecer os termos de Deus. Porque ele sabe que ele não vai ficar para sempre nessa terra. Ele está momentaneamente vivendo nessa terra. Mas ele há de ir para a sua terra de pertencimento mesmo, né? E ele sabe quem que ele tem que agradar. Ele não tem que agradar os homens, ele não tem que agradar os poderosos dessa terra. Mas ele tem alguém para prestar contas. E sabendo disso, então, ele tem um anseio, e ele busca isso, ele pede ao Senhor para que ele possa, então, seguir essas orientações. Aquele que é um peregrino, muitas vezes ele pode estar em perigo nessa terra que ele está peregrinando. Mas ele não busca, então, essa segurança desse mundo. Ele busca a palavra de Deus,
E a gente pode comparar, então, essa palavra de Deus como um mapa, né, que ele deve seguir, um guia que ele deve ter, né, para conduzir fora da sua terra, mas de maneira digna da terra que ele pertence. E tudo isso, então, né, se a gente voltar ali para Hebreus, no capítulo 11, ele está falando de uma série de pessoas que passaram por esse mundo. Ele justamente coloca essa figura do peregrino. Voltando ali para a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Por todo esse capítulo 11, então, o escritor aqui de Hebreus, ele vai percorrendo por alguns personagens bem famosos desse povo que leva o nome da carta, né, os Hebreus. Ele vai descrevendo sobre o agir, sobre como viveu cada um desses personagens, cada uma dessas pessoas. Ele diz ali no versículo 13: todos estes morreram na fé, sem ter tido obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como que é possível viver de uma maneira dessa? Como pode o homem, então, sabendo que não pertence a esse mundo, como que ele pode viver? Graças a Deus que a Bíblia nos ensina a fazer as perguntas certas. Não esconda de mim os seus mandamentos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, 11 diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Nós somos, de fato, peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra com a nossa alma. Como é possível alguém viver como peregrino nesse mundo? Pedro aqui está nos direcionando, né? Como isso é possível de fazer. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Nós não apenas estamos numa terra que não nos pertence, mas estamos rodeados dos cidadãos dessa terra. E esses cidadãos têm um modo de vida. E ele nos ensina: mantemos exemplar o vosso procedimento nos meios dos gentios, para naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nós temos aqui que nesse mundo existe um modo de vida. E o que Pedro está ensinando aqui é que nós devemos ter um desapego desse mundo. A verdadeira esperança do cristão, o cristão então, que de fato segue aquilo que a palavra está ensinando, que ele tem consciência de que ele não pertence a esse mundo, que ele está no meio de pessoas que não observam a mesma legislação que eles. A verdadeira esperança do cristão então deve estar na comunhão com Deus e na vida futura. Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo. Então,
É aqui que você deixou de ser um cidadão desse mundo. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde quem vive, onde Cristo vive. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, assim, essa parte nos deixa muito explícita, né? Quando nós deixamos, então, de fazer parte daqueles que estavam em rebelião contra Deus e passamos a fazer parte do povo de Deus. Nós temos sim uma vida a trilhar aqui nesse mundo, mas ela não deve ser vivida de qualquer maneira. E o nosso mapa, o nosso guia, o nosso GPS, se podemos simplificar dessa maneira, eu acho que não siga o GPS em qualquer lugar, né? Não é muito bom. Mas a nossa Bíblia não, ela é a palavra de Deus, ela é o guia perfeito de como um cristão que não pertence a esse mundo, como um cristão que está rodeado de estrangeiros, de pessoas que têm valores, crenças, expectativas, ansiedades, vontades, paixões totalmente diferentes daquelas que nós devemos ter. Como que nós devemos viver? Então, sou peregrino na terra, não escondas de mim os seus mandamentos. Justamente na palavra de Deus nós encontraremos como nós devemos viver, como nós devemos nos portar. Isso não é novidade, né? Todo aquele que, confessando Cristo, confessando ser um discípulo de Deus, passou por esse mundo e viveu desta maneira, né? Como o texto que nós lemos ali em Hebreus deixa claro para nós. Interessante como a coisa vai progredindo, né? Ele pediu para que os olhos deles fossem desvendados, para que ele entendesse essa lei, as maravilhas da vontade de Deus, da palavra de Deus. Ele tem consciência de que ele não pertence a esse mundo e ele precisa desse conhecimento, dessa palavra, para que ele saiba como agir, como viver nesse mundo. E o próximo versículo vai nos dizer então sobre o desejo que deve haver por essa palavra. No versículo 20 diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os seus juízos. É uma versão que diz, quebrantada está a alma. É interessante essa palavra, esse termo quebrantado, que ele indica um coração sensível e totalmente dependente da vontade de Deus. Que maravilha ter um coração dessa maneira. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os seus juízos, as suas palavras. Então, o crente, o servo de Deus, ele deve ansiar pelos juízos de Deus. Aqui, novamente, como o Rafa já explicou, são várias expressões que se referem à palavra de Deus. A palavra de Deus sendo o grande tema deste salmo. Então, juízos está se referindo, então, à palavra de Deus. Mas ela tem uma conotação diferente, porque ele fala que deseja conhecer a justiça divina, os juízos de Deus, a justiça divina. E como isso traz alívio ao nosso coração. Porque quando nós olhamos para esse mundo, a gente pode ver muita coisa, mas a gente não vê a justiça. Ele vai tratar ainda um pouco isso na frente, nos próximos versículos. Mas pensa na sua vida como cristão nesse mundo. Você tem enxergado a justiça?
Mas graças a Deus que esse salmista nos ensina a desejar a justiça de Deus, a buscar e conhecer a justiça divina e viver conforme os princípios que ele tem. Interessante que a gente pode pensar assim: a gente tem muitos desejos e muitas vontades e muitas necessidades. Nós necessitamos de muitas coisas quando estamos nesse mundo. Basicamente, as mais óbvias. Nós precisamos de alimento, precisamos de água. Algo que o nosso corpo precisa. E quando nós estamos em falta disso, ele anseia por isso. Eu nunca fui jogar muito futebol. Mas às vezes eu jogava e estava sol. Um pouquinho se jogava, não tinha água suficiente no mundo para matar a sede. Tanto que o seu corpo está precisando daquilo. E a comparação que o salmista faz aqui é a mesma coisa. Só que se o seu corpo tem necessidade de água, o seu espírito deve ter a necessidade pela justiça, pelo juízo divino. Se nós temos essas necessidades carnais, muito mais temos essas necessidades espirituais. Então, é muito significativo o jeito que o salmista coloca isso, né? Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os seus juízos. Salmo 34. Salmo 34 vai usar também esse termo e nos dá uma outra ideia sobre esse assunto. Diz assim no versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, o coração quebrantado, o coração é aquele que está buscando, a alma que está sentindo a necessidade de um alívio. O único alívio que pode ter para uma dessas são os juízos, a justiça que vem de Deus, porque Ele sim é verdadeiramente justo. Depois de ele ter feito, então, nesses primeiros versículos, uma série de petições a Deus, a gente começa a entrar, então, nas dificuldades que é para o peregrino desse viver num mundo caído, num mundo que faz oposição a tudo aquilo que vem de Deus. Os versículos 21 a 23. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos seus mandamentos. Então aqui ele está falando sobre essa classe de pessoas que vivem juntamente aqui nesse mundo, que são os naturais desse mundo, que são os cidadãos desse mundo. E a marca deles é essa: eles são soberbos e são amaldiçoados, porque eles se desviaram dos mandamentos. Então, o pecado agindo então na vida daquele que não tem a vida em Deus, está nessa posição. E eles, de forma categoricamente, rejeitam a palavra de Deus. Nós temos, não precisa Deus estar aqui falando isso para vocês, né? Vocês observando a sua vida e as pessoas que estão com vocês aqui, experimentaram pregar o evangelho para alguém e essa pessoa rejeitar veementemente esse evangelho. Isso é o natural de acontecer. Se Cristo não operar milagrosamente na vida das pessoas, né? Elas rejeitam, elas fazem oposição aos mandamentos da palavra de Deus, são inimigos e por isso eles são amaldiçoados. Deus repreende aqueles que se recusam a obedecer às suas palavras. Mas ele continua, versículo 22: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Essa palavra opróbrio, é um difícil de a gente falar. Opróbrio significa o quê? Vergonha, humilhação. Agora, qual que é a fonte dessa vergonha?
Qual que é a fonte dessa humilhação que o salmista está aqui, né, trazendo sua súplica a Deus? Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os seus testemunhos. Justamente por seguir um estilo de vida que não é compatível com esse mundo. O peregrino está fora da sua terra, mas ele deve viver conforme as leis, os mandamentos de Deus. E isso está em oposição àquilo que é o normal nesse mundo. E é natural, né? Nós todos temos essa experiência. É natural que as pessoas, então, ajam dessa forma para aqueles que são salvos, né? Para aqueles que buscam ao nosso Deus. Então, é uma vergonha e humilhação que são causadas pela fidelidade que ele tem a Deus. Qual que é a nossa reação? Como nós temos reagido quando passamos por isso? Quando somos humilhados, ridicularizados. E tem pessoas muito boas em ridicularizar a palavra de Deus aqui. Eles têm uma liderança que está aí desde o início do mundo agindo. E eles são muito bons em fazer isso. E o salmista sentiu essa dificuldade, como nós também sentimos quando somos alvos dessa perseguição. Agora, como que nós temos agido? Nós não vemos aqui o salmista em si agindo para fazer algo. Ele faz uma outra petição, ele pede para que o Senhor tire isso dele. É o Senhor que é a fonte de todas as coisas. O Senhor é que é a fonte de alívio para a vergonha e a humilhação que é causada. E mesmo que ele está desprezado, ele continua a guardar os testemunhos do Senhor e viver conforme essa legislação, conforme os juízos do nosso Deus. E parece que a coisa vai ficando mais séria, né? Porque no versículo 23 ele diz assim: assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os seus decretos. Então, não apenas agora a perseguição está no falar, no humilhar, no causar vergonha, mas aqui ele já traz uma outra classe de pessoas, que são aquelas que têm algum tipo de poder nesse mundo, né? Ele nomeia elas. Assentaram-se os príncipes. Os príncipes são aqueles que têm autoridade nesse mundo. Então, as autoridades agora estão fazendo uma oposição. E é o que de fato a gente enxerga nesse mundo. As leis, as coisas que o mundo busca, são totalmente contrárias àquilo que nós pregamos. Não preciso trazer aqui exemplos, os irmãos conhecem muito bem. A perseguição, então, ela vem até de autoridades e dos poderosos. Agora, se você tem uma autoridade, se você tem um poderoso fazendo oposição a você, o que você faz? Como nós agimos? Como nós devemos agir? A continuação do versículo diz: mas o teu servo considerou os teus decretos. O que nós temos medo? O que um cristão deve ter medo? As leis humanas vêm e vão. Líderes nascem e morrem. Mas Deus é Deus, eternamente. Sua palavra é imutável. Seus mandamentos são eternos.
Isaías 26. O que o homem deve fazer, então, quando ele é perseguido por uma autoridade? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A chave para essa perseguição não é outra, senão a confiança naquele que realmente é poderoso. Os homens se dizem poderosos e podem até fazer uma coisa ou outra, mas eles também deverão prestar contas a Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. E um dos exemplos que desde a minha infância eu mais gosto, dos meus livros favoritos da Bíblia, livro do profeta Daniel. Daniel também era um forasteiro. Ele foi levado cativo quando a Babilônia conquistou ali o reino de Judá. E foi levado então para a corte de um rei. E, como um perfeito peregrino, ele teve que ir sobrevivendo ali. E a marca que ele tinha justamente era essa, que ele era fiel a Deus. E depois de um bom tempo que ele estava ali, o rei já tinha morrido, o império que conquistou a sua pátria já tinha desaparecido, era um outro império que estava aqui. E ele até encontrou um soberano ali, um rei que não era tão ruim. Mas mesmo assim ele cai numa trama política. E esse rei então é forçado a condenar Daniel à morte. Foi criada uma lei. É muito humano isso. Foi criada uma lei para pegar Daniel. E o que Daniel faz quando ele sabe disso? Ele faz o que ele costumava fazer. Ele faz o que ele sempre fez. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dava graças a Deus. A palavra de Deus nos ajuda a enxergar a realidade espiritual. O que é melhor obedecer? A Deus ou aos homens? O meditar na palavra de Deus também nos lembra que os servos de Deus passaram sobre isso. Acabamos de ler, né? Um dos inúmeros exemplos que a Bíblia nos traz, que a palavra de Deus nos traz. Podemos lembrar de Neemias, né? Pouco depois aqui da história de Daniel, que ali reconstruindo os muros, ele tinha a colher de pedreiro numa mão e a espada em outra, porque a perseguição estava ali. Então, o marco da vida daquele que crê no nosso Senhor, enquanto está andando nesse mundo, é a perseguição. Pode ficar tranquilo, né, que a perseguição vai vir. Mas pode ficar mais tranquilo ainda, porque nós temos a resposta, nós temos os exemplos que nos foram deixados na própria palavra de Deus, para nós sabermos como nos portar quando isso acontecer. Deus é fiel para nos fortalecer.
E a palavra de Deus nos traz a perspectiva correta. Romanos 12. Nós podemos descansar na justiça de Deus. Não vos ligueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nosso papel, então, quando nós temos perseguição, quando nós somos alvo da ira dos homens, não é reagir na mesma moeda, não é entrar no jogo, né, dessa perseguição, mas é confiar que o nosso Deus fará justiça por nós, como sempre fez. Ele fará. Ele é fiel à sua palavra, é eterna a sua palavra, não muda. Então essa deve ser, né, a nossa resposta, que é o que o salmista já estava colocando aqui. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou o quê? As afrontas que foram feitas, as mentiras que foram colocadas, ou nos decretos que Deus nos deixa para seguir. Então, concluindo esse trecho que nós estamos considerando essa noite, né, o versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Ele está aqui então no mundo que tudo é contrário a ele. Mas ele tem algo também que não é desse mundo, que é a palavra de Deus. E é nela que ele se alegra, é nela que ele se regozija. É a fonte de alegria, de esperança que ele tem, né? Ele enxerga a palavra de Deus, os estatutos, os juízos de Deus, não como um peso, mas com prazer, deleite. Isso mostra a dependência total da Escritura para a orientação moral e espiritual. Como que eu devo viver? E essa palavra, então, ela deve ser um guia para todas as decisões. Ele está sendo repetitivo nessa questão. Ele não pertence a esse mundo. E ele tem que se apegar, então, na palavra. Ele tem que desejar essa palavra. E essa palavra, então, torna-se a sua alegria. Isso nos ensina. Realmente. Onde temos buscado os nossos conselhos para as nossas dificuldades? Temos buscado no mundo ou temos buscado na palavra de Deus? Né? E antes de terminar, gostaria de fazer algumas aplicações, né, que esse texto traz para a nossa vida como cristãos. A primeira é a dependência de Deus para entender a palavra. Nós não somos capazes, o homem não é capaz por si só de compreender a palavra de Deus. Ele precisa da ajuda divina para que isso seja feito. Lembre-se de que você é um peregrino, você não pertence a esse mundo. Não se apegue a esse mundo, não se apegue aos valores desse mundo, às coisas que esse mundo valoriza. Porque tudo isso é passageiro, tudo isso está destinado à destruição. Espere oposição, mas não se deixe abalar por essa oposição. Como isso é feito, né? Nós devemos meditar na lei de Deus, na palavra de Deus, para encontrarmos força durante as dificuldades. E a força virá. Deus é justo, Deus nos ama, e Ele sempre traz o livramento. Talvez não um livramento que você, comparando com a realidade desse mundo, acharia que é de fato um livramento, mas crendo que aquilo que Deus faz, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a sua palavra. E faça da palavra de Deus o seu prazer e o seu conselheiro. Ela deve guiar todas as áreas
da nossa vida. Esse trecho nos ensina, então, a palavra de Deus ela é essencial para nós enfrentarmos as dificuldades que passamos nesse mundo. E ele sempre fala sobre a palavra de Deus, sempre fala sobre isso. Nós devemos lembrar, abrindo ali novamente o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Nós somos então convidados a ter comunhão com Jesus Cristo, que é a palavra. É Ele que nos trouxe vida e Ele que nos sustenta. Capítulo 8 ele vai dizer assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Então, a palavra, ela vai nos fortalecer em tempos difíceis. O cristão, como eu já disse, como o salmista tem deixado claro, vai sempre encontrar oposição por causa da sua fé. A resposta para isso não é o medo, não é o desânimo, mas é a meditação na palavra de Deus. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, recorreu à palavra de Deus. Em Mateus 4, ali, nós temos a história de quando ele foi tentado. Toda a resposta que ele trouxe às suas tentações foram as palavras de Deus. Outra verdade que é muito significativa para nós como cristãos, trazendo mais para o nosso dia a dia: nós somos peregrinos nesse mundo. Nossa verdadeira pátria está nos céus. Paulo fala isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E, sendo assim como o salmista diz, nós devemos depender da palavra de Deus para caminhar com sabedoria e santidade. Pedro vai dizer isso: amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das consciências carnais que combatem contra a alma. Então, novamente, Deus nos lembra para que nós não imitemos o procedimento desse mundo, mas olhando sempre para a palavra de Deus. E por fim, essa palavra que faz tudo isso por nós, ela deve ser o nosso prazer e a nossa direção. O cristão, então, ele deve ler, meditar e aplicar as Escrituras diariamente, porque dessa maneira, então, nós seremos guiados por ela. Nós deixamos, então, o agir do Espírito através da sua palavra modificar o nosso conhecimento, para que tudo isso, toda essa vida que o salmista pediu, seja uma vida que seja vivida conforme a expectativa que Deus tem sobre nós mediante a sua palavra. Amém.